Queridos, estava assim meditando nesses louvores que nós cantamos, e são louvores bonitos e que alegram certamente o coração de Deus, porque alegra também o nosso coração. E assim sendo, quando nós estamos felizes e alegres, também certamente o coração de Deus também está. E eu pergunto assim: o que é que vocês entendem de adoração? Adoração. São coisas que a gente fica, como cristão, falando de adorar ao Senhor, de louvar, de prestar culto, de exaltar o nome de Deus. E muitas coisas nós temos feito nesse sentido. Mas os verdadeiros adoradores, queridos, eles têm o quê? Um testemunho de vida, têm um testemunho que estimula as pessoas que não conhecem Jesus a buscá-lo, por causa da vida de cada um de nós. E indiferentemente do local onde eles possam estar, eles são cristãos autênticos, os adoradores. E adoram a Deus em espírito e em verdade, independentemente das circunstâncias, do local geográfico, dos governos, do horário, de qualquer outra coisa. O verdadeiro adorador, ele está pronto para testificar de Deus na sua vida. Como é que nós, você e eu, estamos nesse quesito adorador? Como é que nós estamos? Será que nós temos cumprido integralmente? Ou será que temos tido algumas dúvidas a esse respeito? Eu quero convidar vocês a abrirem a sua Bíblia, aí em João 4, vamos ler 2 versículos, o 23 e o 24. Caso você não tenha a Bíblia, nós vamos ler aqui, tá bem? Nós vamos ler também aqui no telão. Então, essa palavra, quando Jesus encontrou aquela mulher samaritana, ele disse para ela: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Pai amado, nesta tarde, eu creio que aqui estão os verdadeiros adoradores diante de Ti, Pai, porque deixaram os seus afazeres de casa, da rua, do trabalho, das suas atividades, diversões, para virem aqui prestar culto de adoração a Ti, Pai. Durante o decorrer da semana, muitos são os cultos de adoração nas casas, nas células, nos discipulados, Pai, nas congregações desta cidade, Pai. E tudo nós colocamos diante de Ti, para que o Senhor receba a nossa humilde adoração, Pai. E agora nos instrua para que possamos entender melhor a Tua boa e perfeita vontade. Nós agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém? Queridos, nós temos que ter, quando falamos em adoração, um sentimento de que a essência da adoração é quando nós temos
um encontro verdadeiro, genuíno com Deus. E quando nós temos esse encontro, que deve ser permanente desde o dia em que nós entregamos a nossa vida a Jesus, essa adoração, ela deve ser continuada praticamente. E no nosso tempo, nos nossos dias, adoração é adorar ao nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Muitas são as pessoas da Bíblia, variados são os textos que trazem essa adoração explicada em detalhes. Eu vou citar algumas anotações que eu fiz. Por exemplo, lá em Lucas 2:37, nós temos a profetisa Ana. Ela anunciou publicamente que o Messias esperado, o nosso Salvador, já havia chegado e seria então a redenção de Israel, a redenção do mundo todo, de todos nós. E ela nunca deixava o templo, ela adorava a Deus jejuando e orando dia e noite. Isso está escrito, Lucas 2:37. Vejam vocês que essa mulher, ela cumpriu a sua tarefa como adoradora e como profetisa do Senhor. E eu quero ver alguns pontos que nós podemos preencher com o conteúdo de adoração. Como é que eu posso fazer isso, então? Preencher a minha vida com conteúdo de adoração. Bem, primeiro, é despertando a minha consciência de ser humano, pela santidade e pela perfeição máxima de Deus. Nós acreditamos assim que aquilo que acontece no dia a dia da nossa vida, quando a nossa vida está colocada debaixo da autoridade de Deus, tem a ver com a nossa resposta de gratidão ao Pai Celestial. Então, a santidade de Deus, ela deve ser levada em conta por todos nós. E procurarmos fazer uma avaliação daquilo que nós somos e o que nós precisamos ainda melhorar. E aqui na primeira carta de Pedro, capítulo 1, 15 e 16, diz assim: mas tal como é santo aquele que vos chamou, sejam vocês santos em toda a vossa maneira de viver. Porque Ele próprio disse: sejam santos, porque eu sou santo. Amém? Segundo ponto que eu posso, então, preencher o conteúdo da adoração é alimentar a minha mente com a verdade de Deus. Então, esse é outro ponto crucial e interessante para todos nós. Muitas vezes nós nos envolvemos com tantas coisas no dia a dia, tantas coisas que são supérfluas e que poderíamos dispensar. Principalmente hoje, uma grande parte do nosso tempo é tomado com as redes sociais que não acrescentam nada na nossa vida. É praticamente momentos de diversão e que não acrescentarão nada. Mas Jesus, ele foi claro em 8:32 de João, quando ele disse: e vocês conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Como é que nós podemos conhecer a verdade? A verdade de Deus? É lendo a Bíblia. É lendo a Bíblia. Quanto é que nós temos lido a Bíblia? Todo dia?
Quantas vezes por dia? Uma vez por semana? No domingo, quando aparecem os versículos. E por aí afora. Só que o mesmo aparelho que tem a rede social, é bem provável que todos vocês também têm o conteúdo da Bíblia lá dentro do seu celular. Então, se você, no momento, pensar assim, não, deixa eu dar uma parada aqui, vai procurar o aplicativo da Bíblia para mim ler, para que eu possa ler um texto bíblico. Isso, uma vez por dia, será que seria muito? Mas seria o suficiente para nós acrescentar mais esse conteúdo de adoração, que é o alimento da verdade divina. Amém? O terceiro ponto, que eu posso preencher a minha vida com o conteúdo de adoração, purificando a minha imaginação, pela beleza e pela santidade de Deus. Queridos, nós temos dedicado também a nossa mente a pensar em tantas coisas, aqui do âmbito de Vilhena, do âmbito de Rondônia, do âmbito do Brasil, do mundo, como é o caso que foi testemunhado aqui pela pastora Ivanilda, do pastor Andrews. É um fato importante, mas havia uma preocupação geral quanto ao que poderia acontecer com ele. E a igreja esteve orando, eu tenho certeza disso. Mas eu tenho que me preocupar sempre em estar pensando em Deus, estar ligado naquilo que Deus fez. Quando nós começamos a pensar, desde lá da criação, de todas as coisas no Éden, e depois, quando estava tudo pronto, Ele criou o homem, a sua imagem, a sua semelhança, para que ele estivesse num ambiente propício, todo preparado por Ele. Isso Ele fez pela sua grandeza e pela sua beleza, Ele fez um homem. Pela sua sabedoria, Ele fez um homem. Deu ao homem uma mulher para constituir uma família, para dar progressão ao seu plano de expansão no universo, para preencher toda a terra com homens e mulheres santos. E quando o homem pecou, Ele providenciou a solução. Enviou Jesus para que Ele pagasse o preço pelo meu pecado, pelo nosso pecado. Então, quando eu purifico a minha imaginação, eu fico pensando em Deus, em tudo que Ele já fez através dos tempos e que está relatado em detalhes na Bíblia Sagrada. Isso me ajuda a preencher a minha vida com o conteúdo de adoração. E também dedicar a minha vontade aos propósitos de Deus. Quando eu dedico a minha vontade aos propósitos de Deus, tudo começa a se encaixar, a se consolidar, não só na minha vida pessoal, não só na minha família, mas também dentro da igreja, dentro da célula, lá no trabalho. Quantas coisas acontecem e que depois, quando nós colocamos na balança, nós vemos que se eu tivesse me preocupado um pouco mais com as coisas de Deus, com a adoração, com o louvor, com a leitura da palavra, oração e jejum, talvez isso não tivesse acontecido. E cada dia, queridos, acontecem fatos aonde nós notamos a nossa falha. E a maior parte das vezes, queridos, são fatos que nós não conseguimos mais voltar lá atrás para resolver, para solucionar aquilo. Por isso é importante meditar nessa questão da adoração. E quando nós lemos a palavra e aprendemos, então,
a adoração, ela se torna uma maneira de louvar, de engrandecer o nome de Deus, e pela própria palavra também nós aprendemos a praticá-la, a colocar em ordem a nossa casa pessoal, a casa de Deus. Vamos ver alguns significados dessa adoração. Adorar, queridos, no grego tem várias palavras que indicam adoração. Uma delas é proskúnio, submissão. Significado, submissão. Então, é render-me, é encurvar-me, é fazer reverência, é citar, é declarar o nosso Deus. Tudo isso me dá uma segurança de que Deus está comigo e que eu estou prestando um culto digno que Ele é. Quando Jesus foi tentado, todos vocês sabem a tentação que houve com o homem Jesus. Então, o inimigo das nossas almas, o diabo, levou ele a um lugar muito alto e mostrou para ele todos os reinos da terra, todas as coisas bonitas que foi criado pelo próprio Deus, não é isso? E aí então, Jesus deu uma resposta para ele, né? Está lá em Mateus 4,10. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Foi a resposta que Jesus tinha para a tentação do inimigo. E quando nós também resistimos às tentações que acontecem no dia a dia, porque o inimigo, ele continua agindo ao derredor de todos nós, querendo nos derrubar, querendo nos levar a fraquejar, a perder a bênção, a não ter a vitória. Então, Jesus colocou ele no lugar dele. E nós, vendo isso, serve de testemunho para a nossa vida, porque ali não foi Jesus Deus, foi Jesus homem quem teve aquela vitória. E qualquer um de nós pode ter, se nossa confiança for em Deus. Outra palavra que indica louvar é latreia, e ela significa servir, prestar culto e prostrar-me. E aí eu vejo uma coisa: quem sabe adorar, sabe também servir. E a pessoa que sabe servir, ela sempre está pronto para adorar. É o coração de diácono que todos nós temos. O discipulador, o anfitrião, o líder de célula, o líder de setor, o líder de área, todos nós temos que ter esse coração latreia, que é servir, que é adorar ao Senhor com as nossas atitudes, porque quando nós servimos aos nossos irmãos, nós estamos servindo a Deus, porque se nós vemos o irmão e prestamos culto a ele, igual forma também nós estamos prestando culto a Deus. E em Romanos 12:4. Eita, aconteceu alguma coisa aqui, hein? Aqui disparou o negócio, desconfigurou. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, a nossa adoração e o nosso louvor, ele é entendível por nós, na nossa mente, na nossa cabeça, no nosso coração. Então, ele não é aleatório e desconectado com a realidade, mas é real em servir, adorar, cultuar com uma santidade total. É isso que nós temos que estar fazendo. Terceiro ponto:
como adorar é a palavra sebeim. Sebeim também, palavra grega, que é reverência e temor extremo. Reverência. Muitas vezes nós não temos a reverência de vida com Deus. Por exemplo, na hora que nós estamos cultuando, como é esse momento aqui, nós temos que estar ligados com Ele e não preocupados com outras coisas que possam estar acontecendo lá fora no mundo. Não, de forma nenhuma. E em João 9,31 está escrito assim: sabemos, isso aqui foi aquele cego de nascença que foi curado, né? Então, ele disse para aqueles fariseus: sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas ouve ao homem que o teme e pratica a vontade. Então, eu vejo que é impossível agradar a Deus e adorá-lo se não for com reverência, se não for com temor extremo. E onde não há reverência, não há adoração verdadeira. Infelizmente, é uma verdade. A outra palavra também que corresponde a adorar é leitórgio, que é realizar o serviço sacerdotal. Realizar o serviço sacerdotal. Isso lá na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, versículo 9, está escrito: vós, porém, está falando de nós, você e eu. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daqueles que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Então, cabe a nós a atividade de adorar a Deus com a proclamação do Evangelho e a proclamação das qualidades de Deus, da obra de Deus, das suas características, o porquê que existe um Deus e qual é o trabalho dele na vida de cada um de nós. O que ele fez na minha vida, eu tenho que testificar isso. Eu não posso ficar calado a respeito daquilo que eu tenho visto e ouvido acontecer. Por isso esse testemunho da Elisângela e do Ricardo. Porque é importante saber que Deus não está alheio à nossa causa, às nossas dificuldades, aos nossos problemas. Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. E Ele responde, então, por isso. A outra função dentro do leitórgio também é realizar o serviço sacerdotal em todo o tempo. Veja esse versículo aqui também. Lá de Atos 13:2, muito conhecido da igreja. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Isso aconteceu lá em Antioquia, mas ele também acontece aqui, no nosso dia a dia, da igreja, da célula e da família. Porque o serviço sacerdotal, queridos, é muito comum e necessário. Todos nós precisamos uns dos outros. E dentro de uma igreja em célula é onde isso acontece com frequência e pode acontecer com qualidade quando nós amamos o nosso irmão, quando nós nos dedicamos a ele, quando temos ouvidos para ouvir as suas necessidades, quando nós também dobramos o nosso joelho e intercedemos. Ou quando alguém oferece alguma coisa a alguém por questão de amor ou por questão de necessidade. Eu sou grato a Deus por isso. Então,
todos nós temos que ter essa característica. E Paulo, então, e Barnabé, eles foram e cumpriram a missão. E hoje? Nós temos cumprido? 14 de outubro de 2018. 2000 anos já se passaram daquilo até aqui. E agora é a nossa vez, é a nossa missão. Zacarias também, que era sacerdote, ele cumpriu a sua tarefa. E se ele, como homem, Zacarias, cumpriu a sua missão, por que eu não posso cumprir? Lucas 23 diz assim: e sucedeu que, terminados os dias do seu ministério, ele voltou para casa. Então, eu também posso cumprir de igual forma. E adorar também, queridos, é o transbordar de um coração grato e também impulsionado pelo favor divino, pela maravilhosa graça e por aquilo que eu não mereço, mas que Deus me dá. Então também eu posso fazer isso. Eu tenho condições de adorá-lo. De igual forma fizeram muitos antepassados. E quando Paulo escreve aos Efésios, em 5:18 em diante, ele diz assim: e não vos embriagueis com o vinho, no qual há contenda, há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Observe então que nós todos temos que ser submissos uns aos outros. Nada de arrogância. Amanhã ou depois, nós temos um destino, nosso corpo tem um destino certo. E toda a arrogância, para que serviu? Para nada. Pastor José Pedro que fala, lá no cemitério do Cristo Rei, está cheio de gente importante. E ele fala também, lá no lixão estão as coisas também que muita gente dava valor, mas não servem para nada. Então, queridos, adorar ao Senhor é imprescindível. É algo de muito, muito importante. Adorar ao Senhor também é colocar em ordem bíblica, as nossas prioridades. O que é que nós temos priorizado? Queridos, quem aprende a adorar, sabe colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Porque foi o próprio Jesus, em Mateus 6,33, que disse: buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Muitas vezes nós damos prioridades, colocamos primeiro os nossos interesses, os nossos benefícios, a nossa diversão, o nosso descanso e tantas outras coisas. Mas o adorador verdadeiro, ele sabe que ele tem que buscar o reino de Deus em primeiro lugar. O Salmo 34, de 1 a 3, diz assim: bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão.
Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Tem muitos salmos que tratam deste assunto de louvor e de adoração. Mas pode ser que alguém tenha alguma dúvida a respeito de louvar e de adorar. E pode ser que hajam pessoas que pensam que isso é a mesma coisa. Na verdade, elas se entrelaçam, as duas coisas. Mas louvor é uma expressão de apreciação também, né? De consideração. E ela é uma declaração de lábios. Muitas vezes nós estamos declarando com nossos lábios o que está no nosso coração. E quando a gente vê também as pessoas de uma forma agressiva, há o mesmo comentário. A boca só fala daquilo que o coração está cheio. E é uma verdade, queridos. Então, o louvor é a expressão de admiração e apreciação que nós temos com Deus. Já a adoração é mais profundo, é muito mais profundo a adoração, porque é uma expressão de amor, mas também de veneração. É venerável a atitude nossa quando nós fazemos isso em relação a Deus. Então, louvor é a expressão do lábio e adoração é atitude contínua. Não é, eu não posso uma hora ser adorador e outra hora um maldizente de Deus. Eu tenho que estar com isso sempre na mesma posição e atitude. Agora, também tem os obstáculos da adoração. Será que tem? Bem, se o inimigo está ao derredor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar, é claro que vão acontecer obstáculos. E quando há uma atitude incoerente com a adoração em espírito e em verdade, Deus não vai receber. Nós temos o exemplo aqui de Caim, que foi rejeitada. Por quê? Porque ele odiava o seu irmão. Então, o Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso, Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. Logo, me leva a entender o quê? Que eu tenho que ter amor, perdão. E no dia a dia, tratar bem a todos, interceder por aqueles que nos perseguem, que nos difamam, ou qualquer outra coisa. Por exemplo, nós estamos vivendo dias muito difíceis, e eu não vejo a hora que chegue o dia 29 de outubro, para que não aconteça mais tantas desavenças, tantos atritos como este que o Brasil está enfiado. E quando nós somos envolvidos por essas coisas, o nosso coração se entristece e certamente o de Deus também, e se torna um obstáculo para a verdadeira adoração. Outra coisa que também desagrada a Deus, que é um obstáculo, é a rotina. É a rotina. Ninguém gosta de ser tratado de uma forma mecânica. Então, por exemplo, a pessoa que só vem no culto para cumprir rotina. Eu só vou lá na igreja para assinar o ponto. Eu só vou lá para ser visto pelos meus irmãos. Não, nós temos que vir com alegria e singeleza de coração.
A mesma coisa nas reuniões das células. Então, algumas igrejas têm culto todos os dias. A nossa não tem, para que você tenha um tempo para a sua família, para o seu descanso, para a diversão. Mas, no domingo, é aqui a nossa reunião. Terça-feira no Tadel. Quinta, sexta ou sábado, é a reunião lá na célula, nas casas, onde a comunhão se torna mais profunda e nós passamos a conhecer melhor as pessoas. Tá bem? E Deus, então, Ele até se cansa dessas coisas rotineiras. Lá em Isaías, bem no começo do livro de Isaías 1:14, Deus fala assim: as vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Parem de trazer ofertas inúteis. É Deus reclamando da rotina, do pouco caso, da irreverência, da falta de entrega total e plena dos homens daquele tempo. Homens que sabem quem eu sou, mas não me adoram, mas não prestam culto. É Deus escrevendo lá no tempo de Isaías. E hoje ainda existem pessoas que têm esse perfil. Outro obstáculo da verdadeira adoração é o mundanismo. O que é o mundanismo? É uma vida separada, independente de Deus. Não, eu não preciso de Deus. Eu não tenho essa necessidade. Então, a vida independente de Deus prioriza outras coisas. Por exemplo, prazeres pessoais, coisas, lugares, pensamentos, desejos impuros. E a pessoa vai praticando, vai levando adiante o mundanismo e não as coisas de Deus. Quando João escreve essa primeira carta, capítulo 2, versículo 15, ele diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Então nós não podemos nos iludir de que eu não faço aquilo que a Bíblia manda, mas quero os benefícios da parte de Deus para mim. Se eu não adoro ao Senhor, se eu não tenho aquele compromisso fechado com as coisas de Deus, de que forma Ele vai abençoar a minha vida, o meu lar, minha família, meu trabalho, a minha cidade, o meu bairro, essas coisas. Outra coisa que também desagrada a Deus é o pecado não confessado. Então, é o apego obstinado a coisas impuras, principalmente por parte de alguém que se diz cristão. Isso torna impossível a adoração, porque ela será uma adoração supérflua, apenas de aparência e não de intimidade e de coração. Isaías, ele diz isso também em 6:5. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Tantas coisas que desagradam a Deus: desinteresse, ingratidão. Isso tudo prejudica. Aí na primeira carta a Timóteo, capítulo 4:1. Ora,
o Espírito afirma expressamente que nos últimos dias, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios. O verdadeiro adorador, ele tem um coração grato. Ele sabe que não merece nada, mas a misericórdia e o benefício de Deus foi tão grande que hoje nós temos o privilégio de ter o nosso nome escrito no livro da vida. E saber que naquele dia, Jesus, o Senhor, romperá o selo daquele livro e lerá o nosso nome para a eternidade. Isso é importante, queridos. Aqueles 10 leprosos que Jesus curou, um daqueles que foram curados voltou para dizer obrigado. Temos que sempre estar analisando e procurando fazer com que a nossa família esteja na presença de Deus e abençoada. Gratidão, então, é uma das características também da verdadeira adoração. Lá também no livro de Isaías, o Senhor fala: o boi reconhece o seu dono, o jumento conhece a manjedoura do seu proprietário, mas Israel nada sabe e rejeita o seu Senhor e Criador. Veja como Deus, Ele tem essa preocupação com a gratidão. Outro fato também, exterioridade e tradicionalismo. Muitas vezes nós valorizamos muito isso. E a adoração, ela não é apenas um cântico. Não é apenas eu sentir um arrepio, porque aquele cântico que cantaram aqui é muito forte. Mas adoração é eu pegar a minha vida e colocá-la à disposição de Deus em espírito e em verdade. Adoração também abrange oração, jejum, santidade, dízimo e oferta. Tudo isso. Nós temos que ter esse conhecimento de que não é só o cântico, é a minha vida. Oração, jejum, santidade, dízimos e ofertas. Lá, quando os magos do Oriente, tem muitas pessoas que falam os 3 reis magos. Primeiro que a Bíblia nunca fala que são 3, e nem fala que eles eram reis, mas fala que eles eram adoradores do Senhor. Eles entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Isso é também uma forma de adorar. Outro obstáculo para a adoração é a preguiça e a negligência. Obstáculos. Então, se Deus merece o nosso melhor, eu não posso ser preguiçoso. E mesmo porque no livro de Provérbios tem vários versículos que condenam a preguiça. Muitas pessoas oferecem qualquer coisa a Deus. Quando isso acontece, é um desprezo à santidade e à grandeza de Deus. Tanto é que a Bíblia sobre isso nos alerta. Provérbio 26, 14. Como a porta gira em suas dobradiças, assim o preguiçoso se revira na sua cama. Isaías 40, 30. Até os jovens se cansam e se fadigam, os moços tropeçam
de exausto e caem. Então, queridos, nós temos que romper essas barreiras enquanto somos jovens, enquanto temos vida, enquanto temos tempo. Temos que adorar a Deus com todas as coisas. Salmo 47, 1. Batei palmas todos os povos, aclamai a Deus com voz de triunfo. Então, é o Salmo 47, 1. Pode ter algumas variações na escrita, mas o conteúdo é: batei palmas todos os povos, aclamai a Deus com voz de triunfo. E muitas vezes nós estamos cansados, então estamos aqui, o Ministério do Louvor entoando um bonito cântico, mas nós estamos aí acomodados com a boca fechada e as nossas palmas nem o vizinho escuta. É atitude de adoração. Batei palmas. É bater palmas mesmo para alegrar o coração de Deus e para mostrar a minha gratidão e adoração. Adorar a Deus também, nós temos no Salmo 98. Ofereçam música ao Senhor com a harpa, ao som de canções, com cornetas e ao som de trombeta. Exultem diante do Senhor, o Rei. Ressoe o mar e tudo o que nele existe, e o mundo e seus habitantes. Batam palmas os rios e juntos cantem de alegria. Os montes cantem diante do Senhor, porque Ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com retidão. Amém? Amém. Adorar a Deus, queridos, é a demonstração da nossa gratidão. É a característica verdadeira do nosso amor a Deus. Esta é adoração. Queridos, muitas vezes nós nos acomodamos porque achamos que está tudo bem. Tudo bem. Mas depois que as coisas acontecem, nós olhamos para trás e notamos que nós poderíamos ter feito diferente. Por isso, nesse domingo, neste culto, eu quero deixar essa palavra e que vocês meditem nela e debatam lá na célula, para que a adoração verdadeira se torne realidade na vida de cada um de vocês, cada um de nós, na nossa família e na nossa célula. Amém? Quero convidar vocês